Olá, graça e paz a todos. Todos sejam bem-vindos a esse momento de celebração a Deus que estamos tendo nesta tarde. Queria te convidar a você se preparar para este momento. E enquanto você vai se preparando aí, eu queria te desafiar a você compartilhar esse link dessa transmissão para que o Evangelho de Cristo possa alcançar outras pessoas, vai alcançar aquela pessoa que você ama. Você fazendo assim, você vai estar contribuindo para o reino de Deus, você vai estar contribuindo para o momento de evangelização, os seus amigos, seus colegas vão estar sendo alcançados com o poder da palavra de Deus nesta tarde. Então eu queria te desafiar a você compartilhar o link dessa transmissão, desse momento de celebração a Deus que vamos fazer nesta tarde de sábado. E para tanto nós vamos iniciar esse momento. Em o nome de Jesus, nós estamos aos sábados numa série de sermão intitulado Academia Espiritual. Hoje nós vamos ver o exercício da palavra pelo pastor Valdeci. Eu vou fazer uma leitura, iniciando então no nome de Jesus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e o versículo 8. Fala assim a palavra no nome de Jesus. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e da futura. Amém? Só esse texto aqui. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus para esse momento. Aí na sequência o Ministério de Louvor vai estar louvando ao Senhor, a gente vai estar louvando ao Senhor junto com Ele. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus para esse momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por estar diante de Ti, ó Deus, nessa tarde. Obrigado, Senhor, por estar diante da Tua presença, Senhor Jesus, neste momento, Senhor Jesus. Obrigado pelo sábado, ó Pai, que Tu nos dá, por este final de semana, Senhor Jesus, que estamos passando na Tua presença. Queremos pedir, ó Deus, a Tua graça e a Tua bênção para este momento. Jesus, ajude a cada um de nós, darmos o nosso melhor, em louvor e adoração ao Teu nome, Senhor Jesus. Ajude-nos, ó Deus, a nos desligar um pouco, ó Senhor, dos nossos afazeres, do nosso cotidiano, e neste momento, ó Pai, de celebração, darmos o melhor em louvor e adoração ao Teu nome, Senhor. Continue conosco, fale abundantemente ao nosso coração, é a nossa oração no nome e para a glória de Jesus o Cristo. Amém? Que você fique à vontade neste momento de celebração a Deus que vamos ter. Queria te desafiar também a você ficar conosco até o final desta transmissão e você ir compartilhando com seus amigos e você reserve mesmo este momento de celebração a Deus. Ainda não estamos no culto presencial, mas estamos juntos aqui, mesmo que virtualmente, mas que você separe este momento, não deixe os afazeres, não deixe os fatores externos atrapalhar esse momento de celebração a Deus que estamos tendo. E que o poder da palavra, o poder do Evangelho possa alcançar o seu coração e você dê o seu melhor em louvor e adoração a Deus. Vamos celebrar juntos com o Ministério de Louvor. Cantemos.
Desejo que a paz do Senhor Jesus esteja com todos os nossos queridos irmãos, irmãs, você que está na sintonia deste culto, nos ajudando a cultuar o Senhor. E Deus continue abençoando sua vida grandiosamente. Nós estamos realizando esse culto de louvor e gratidão ao Senhor. E antes de ler a palavra, antes mesmo de começar aqui a transmissão do sermão, eu quero orar com você, pedir que o Senhor Jesus continue nos abençoando sua vida e sua família também. Se você puder, feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor Jesus. Pai querido, Cristo, Rei da Glória, Deus maravilhoso, os teus filhos, Senhor, se reúnem neste momento para cultuar a Ti, meu Deus. Senhor, nós estamos aqui, meu Pai, como já ouvimos pelo pastor Raimundo, em uma transmissão, Senhor, virtual. Mas temos a certeza, Senhor, que Tu estás presente aqui conosco e aí onde estão nossos irmãos, Senhor, neste momento. Porque Tu és o Deus maravilhoso, és o Deus onipresente. Pai querido, eu rogo a Tua graça, Senhor, sobre a transmissão deste culto, meu Pai. Senhor, repreenda todo empecilho, meu Deus, seja ele técnico, seja ele humano, seja o que for. Repreenda em nome de Jesus. E que essa transmissão, Senhor, possa alcançar outros corações, outras vidas, porque nós sabemos que é um meio de anunciar o Teu Evangelho. Pai querido, abençoe nossos irmãos que estão na responsabilidade da transmissão deste culto, Senhor, na técnica, que estão nos ajudando neste momento, Senhor. Pai querido, que eles sejam, Senhor, abençoados por Ti, com grande sabedoria e paciência, e assim, Senhor, cheio do Teu poder, a mensagem possa alcançar os corações. Nos abençoe, Senhor, que ao falarmos do Teu grande amor, meu Pai, esta palavra possa, Senhor, chegar aos corações dos Teus filhos como um fortificante, meu Deus, para que eles continuem firmes nessa caminhada celeste. E eu oro também, Senhor, buscando a Tua bênção sobre os Teus servos, ó Pai, pedindo que eles sejam curados, abençoados, livres de todo perigo, livres de todos os males. Cuida, Senhor, repreenda, Senhor, pelo Teu grande amor. E nós oramos em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que eles tenham saúde. E assim, Senhor, ouçam a Tua palavra e continue, meu Deus, professando a Jesus Cristo como Salvador. Oramos em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Muito bem, eu desejo que a paz do Senhor esteja com todos e de uma forma muito legal, eu também quero cumprimentar os irmãos que estão aqui com a gente, né? Estão aqui nos auxiliando na transmissão desse culto, uma equipe forte, firme que está aí conosco. E hoje nós iremos então dialogar, refletir na palavra do Senhor com essa série de sermões que nós estamos nesse mês. Hoje é o segundo sermão, nós estamos falando da série de sermões Academia Espiritual, que são exercícios devocionais para sobreviver e fortalecer na vida cristã. Sábado passado, o pastor Raimundo nos trouxe a palavra, nos falou sobre o exercício da entrega. E hoje nós vamos comentar sobre o exercício da palavra. E a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, em Mateus capítulo 4, no momento em que Jesus está sendo tentado, o texto diz lá bem claramente, no capítulo 4 de Mateus, no versículo 4, uma repreensão de Jesus Cristo contra Satanás. Ele diz o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Muito bem, meus queridos. Diante desse versículo e do versículo de 1 Timóteo 4 e 8, em que o pastor Raimundo leu, nós vamos entender que para estar diante do Senhor é necessário duas coisas. Primeiro, nós precisamos se alimentar fisicamente, isso é natural, mas não esquecer de nos alimentarmos da palavra. E o objetivo da mensagem de hoje é mostrar a importância de exercitar a leitura da palavra, apresentando um método de 3 passos para desenvolvê-la com satisfação e também com frequência. É importante pensar nisso, analisar que o exercício da palavra é importante e conhecer aqui 3 passos, 3 métodos, podemos dizer assim, e que leva-nos a ter satisfação e também ler a palavra do Senhor
com frequência. Muito bem, meus queridos. Como nós estamos num mundo muito frenético, podemos dizer que essa geração pós-moderna é uma geração frenética, acelerada, fica aí alguns questionamentos. E falando de exercício, eu começo dizendo o seguinte: como está a nossa preocupação com a saúde e o bem-estar físico? Aí eu pergunto direto para você: como está aí a sua preocupação com a saúde e com o seu bem-estar? E quanto ao nosso condicionamento espiritual, quanto à nossa saúde espiritual, como está também? Será que podemos dizer que nos preocupamos tanto quanto? Ou seja, há quem se preocupa mais com o bem-estar físico do que com a saúde espiritual. E você, está preocupado mais com o quê? Com a sua saúde física ou com a sua saúde espiritual? Ou você anda preocupado com os dois? Veja, meus queridos, todavia muitos cristãos, eles se encontram fracos espiritualmente por deixar de lado práticas essenciais do bem-estar da palavra de Deus, para o bem-estar da sua saúde física. Deixa a palavra do Senhor como um bem-estar para a sua saúde cristã e passa a viver um momento de enfermidade espiritual. Mas tem muita gente que, por não praticar também exercício físico, passa também a ter um corpo doente. Então, nós vamos dizer que, equilibradamente, os dois são essenciais. Tanto o exercício espiritual é bom para o bem-estar da vida cristã, quanto o exercício físico é bom para a saúde física. Se bem que Paulo, quando ele vai escrever 1 Timóteo 4:8, ele diz bem assim: que o exercício físico para pouco se aproveita, mas o espiritual para muito, porque alcança a vida eterna. Muito bem, e é com essa preocupação que estamos abordando, então, nesta série de sermões Academia Espiritual, o tema de hoje, o exercício da palavra, que consiste na leitura diária, uma leitura atenta e uma leitura devocional, ou seja, uma leitura bíblica diária, atenta e devocional. E meditar também que, com essa atitude, é o ato de alimentar-se da Escritura para se fortalecer espiritualmente. Ou seja, quem tem uma leitura diária, atenta e devocional, ele está se alimentando diariamente da palavra do Senhor. Eu lembro aqui de 3 textos bíblicos, e eles são o texto de Romanos 15, 2 Timóteo 3,16 e Hebreus 4,12. A começar por Romanos, o apóstolo Paulo, quando ele fala para a igreja sobre a palavra de Cristo, ele fala assim: olha, o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, que por meio desta palavra, né, nós temos aí uma bênção. Ele vai dizer o seguinte: foi escrito para nos ensinar de forma que por meio dela haja perseverança, ânimo procedente das Escrituras, e que nós mantenhamos a nossa esperança. Ou seja, a palavra foi escrita para ensinar, né? O que escrito no passado foi escrito para ensinar, e por meio desse ensino, a igreja, aqueles irmãos, todos nós que lemos a palavra, continuamos em perseverança, em ânimo, pela palavra de Cristo, mantendo a esperança em Jesus. E 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Essa é a utilidade da palavra. E Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra do Senhor é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Bom, segundo esses textos, o exercício da palavra é primordial para a saúde espiritual de todo cristão. Então vamos lá, nunca esqueça desses ensinos. Romanos 15 e versículo 4, também nós temos 2 Timóteo 3:16 e temos Hebreus 4:12, que nos chama a atenção para o ensino da palavra do nosso grande Deus. Medite nisso em nome do Senhor Jesus. E aí, meus queridos, nós precisamos entender
que tão importante quanto a necessidade de realizar a leitura bíblica devocional da palavra é saber como realizar. Porque muitos de nós queremos entender a necessidade de realizar a palavra. Queremos entender. Mas é importante também saber como fazer essa leitura. Então, tão importante quanto entender a necessidade de realizar a leitura devocional da palavra de Deus é saber como fazer essa leitura. Muitas pessoas possuem aversão à leitura da Bíblia exatamente por isso, porque não sabem como fazer a leitura. Então, meus queridos, por não entender o que está escrito, nem conseguirem aplicar o ensino bíblico às suas vidas, eles ficam frustrados. E é importante, então, você entender e saber aplicar para não se frustrar com o ensino da palavra. Veja, é importante nesse caso, então, se aplicar a realizar esse exercício para atentar em 3 situações, que é a leitura, a meditação e a aplicação. Então, se você é daquele que quer entender e quer aplicar ao exercício da leitura da palavra, eu convido você para meditar comigo hoje, neste momento, sobre a leitura, sobre a meditação e sobre a aplicação da palavra de Deus. Então, nós vamos ao primeiro passo para realizar o exercício da leitura, é a leitura da palavra. E aí vem a pergunta, como deve ser a leitura da palavra? E uma resposta clara, a leitura deve ser devocional, deve ser uma leitura atenta e deve ser uma leitura diária. Medite aí, devocional, atenta e diária. Parece óbvio dizer que é preciso ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mas a ideia disso é destacar a importância desse exercício de um modo muito específico. Essa é a intenção. Essa leitura precisa ser uma leitura devocional, ou seja, diária, mas com devoção, com piedade. Existem várias maneiras de fazer a leitura da palavra. Existe a maneira acadêmica, existe a maneira apologética, a maneira homilética e também a devocional. Então, aqui dando uma palhinha dessas quatro maneiras. A acadêmica é quando alguém quer se formar em teologia, então ele vai estudar a Bíblia para alcançar nota na sua graduação. A apologética é quando ele vai defender a fé que ele prega. E a homilética é quando ele vai estudar a palavra para pregar, igual eu estou fazendo aqui, estudei a palavra para pregar. E a devocional é quando você ora todo dia, você lê a palavra todos os dias na sua casa para orar, para falar com Deus. Isso é devocional, é um costume diário, um hábito diário que você tem. Então o exercício da palavra diz respeito especificamente à prática devocional, ou seja, a palavra lida todos os dias. Né? Bom, quando você fala de ler a palavra de Deus todos os dias, esta é a arte de procurar o Senhor nas sagradas escrituras até achar. Essa é uma leitura devocional, a arte de procurar o Senhor na Bíblia. É ler essa palavra com o coração, é alimentar-se dela. Afinal, segundo o próprio Jesus, lá em Mateus 4:4, o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então fica aí uma observação, do mesmo modo que você tem a entrega de se alimentar todos os dias, procura com todas as suas forças se alimentar fisicamente, o Senhor Jesus vem dizendo que você tem que procurar o pão, que o homem não vive só de pão, mas também da palavra. Então, com a mesma intensidade que você procura se alimentar fisicamente todos os dias, é importante que você procure se alimentar da palavra todos os dias. E aí então vem esse primeiro tópico que nós estamos, a leitura da palavra, que deve ser essa leitura devocional, né? Já falamos aí que parece ser muito óbvio dizer que é importante ler a Bíblia, a palavra de Deus, né? Parece ser, mas na realidade não é tão óbvio assim. E a leitura deve ser uma leitura devocional, mas também uma leitura atenta, né? Precisa ser atenta. Você, quando for ler a Bíblia, tem que pegar a palavra e focar na leitura, né? Não ficar lendo a palavra e ao mesmo tempo ouvindo, de repente, um outro assunto, né? Por exemplo, você está lendo a palavra, mas está atendendo o celular, está assistindo televisão, está conversando com a pessoa e lendo a Bíblia. Não. A leitura da palavra é uma leitura que, para o aprendizado, para a edificação, ela tem que ser focada. É preciso separar um momento específico do dia para ler e pensar no texto sagrado. É interessante. Eu vivi um momento desse de ler a palavra com foco, porque eu estava
fazendo uma leitura devocional nessa linha, e a edificação que a gente tem no coração é uma coisa inexplicável. Veja o texto de Lucas 10:38, quando vai falar de Maria, ela deixa tudo de lado, ou seja, deixa as demandas, deixa as suas obrigações ali, para dar atenção a ouvir a palavra do Mestre. Esse ensinamento é dizer o seguinte: quando você for dar atenção à palavra do Mestre, tenta se desvencilhar de todas as atividades secundárias e ore pela palavra de Deus para que ela surta efeito na sua vida. Pelo contrário, vai ser mais uma leitura, e pode ser uma leitura até pior do que ler um livro secular, né? Porque a palavra, ela é inspirada, mas é importante que você se dedique a isso. A desatenção, o desdeixo na leitura impede que nos alimentemos espiritualmente da palavra. Se tem alguém anêmico e fraco espiritualmente, o primeiro diagnóstico que podemos dizer é a falta de leitura da palavra. Então, se você quer ouvir Deus falar com você, é preciso dar atenção ao que a palavra dele está dizendo, porque como diz aí, os mais experientes, é uma fala que a gente concorda, né? A palavra, a Bíblia fechada é apenas um livro, mas a palavra aberta, a Bíblia aberta, você lendo a palavra, é Deus falando com a gente. Então é importante você dar essa atenção. Quer ouvir Deus falar com você? Leia a palavra com atenção. E deve ser uma leitura diária, ou seja, devocional atenta, porque é diária. Como no caso do exercício físico, no exercício espiritual, a disciplina e a constância são fundamentais. Se você não tiver disciplina no exercício físico, você nunca vai alcançar o objetivo de que foi prescrito pelo médico ou pelo seu personal trainer. Você nunca vai alcançar. Você tem que ter disciplina, aquele horário, aquele dia, aquela série de exercícios. Na questão da Bíblia é a mesma coisa, ou seja, você tem que ter disciplina, você tem um momento no dia para ler a palavra. Mas nesse mundo frenético, onde você levanta cedo, chega tarde, chega cansado, aí quer tomar um banho, se alimentar, já quer dormir, você talvez passa e nem lê um versículo bíblico, né? Ou seja, Deus te deu um dia todo de trabalho, você trabalhou, você viu as pessoas, você conseguiu conversar, você foi e voltou, mas você não parou para ler a palavra e falar com Deus. Ou seja, sua vida física possa até estar saudável, mas a espiritual ela está doente. De repente, quando vir uma provação, ela vai estar tão fraca, tão anêmica, que é perigoso você morrer e desistir da fé. Então, vamos analisar o seguinte: atento à palavra do Senhor, atento, cuidado com o desdeixo, cuidado com o relaxamento, porque se você não tiver disciplina, você pode ficar fraco. É importante desenvolver o hábito da leitura. Ou seja, há quem diga, tem uma pesquisa que vai nos apontar que quando você faz uma atividade todos os dias, durante 21 dias, dificilmente você não vai querer continuar essa atividade. Faça esse teste, desenvolva o hábito da leitura, tenta ler a palavra em determinado dia, um determinado horário do dia, durante 21 ou 30 dias. Quem sabe você consegue embalar e continuar essa leitura. Portanto, é importantíssimo reservar um tempo especial, um dia especial para a prática desse exercício, ok? Vamos lá, vamos olhar pela palavra e fazer uma leitura focada, sem desvirtuar, sem perder o foco, ali, ligado, ok? E a segunda é fazer uma leitura com meditação, meditar no que você está lendo. Eu não estou lendo um livro qualquer. Esse é o passo importante. A palavra de Deus nos traz sempre algum ensinamento de forma particular, dependendo da meditação que você tem na palavra. Não basta ler as escrituras. É importante você focar nela, como nós já falamos, mas meditar no que nela está escrito. A leitura pode ser feita em momento específico, mas a meditação da leitura, ela pode ser feita a todo momento. Você pode ler a palavra hoje, você pode ler a palavra de repente amanhã, mas preste atenção, em todo momento da tua vida, você consegue fazer a meditação na palavra, até mesmo quando você não está lendo. Você vai andando ali na condução, seja um coletivo, seja um transporte público, ou seja mesmo caminhando, fazendo sua caminhada ou na sua casa, sempre vem à sua memória uma meditação na palavra, e você começa a estralar e dizer o seguinte: olha, agora que eu entendi aquilo que eu li, porque você está meditando na palavra. Então a meditação ela é feita todo o tempo, diferente da leitura que você pode escolher um momento. O Salmo 119,
de modo muito especial, ele incentiva e exalta a prática de meditar nas Escrituras. Veja só, o Salmo traz ali como ênfase o ministério da palavra de Deus na vida espiritual interior dos filhos de Deus. Leia o Salmo 119 inteiro, que você vai conseguir entender que todo o Salmo é falando da palavra de Deus, dos mandamentos, dos estatutos, das prerrogativas que Deus coloca para ser adorado pelos seus filhos. Lá no versículo 15 e também no 48 e 78, o autor nos chama a meditar nos estatutos e preceitos de Deus. Aí você fala assim, mas estatuto e preceito é uma coisa só. Sim, está na mesma linha. Mas você lendo a palavra, você consegue entender os decálogos de Deus, ou seja, a observância aos 10 mandamentos, a lei moral, e você consegue entender tudo que Deus coloca como preceito para que nós possamos agradá-lo. Então você vai ver o autor chamando, medite nos estatutos, medite na palavra. A partir de sua própria prática devocional, o salmista nos ensina a ter uma disposição. Veja o versículo 148, ele diz o seguinte, eu fico acordado a noite inteira para meditar na tua palavra. É claro que aqui nós temos aqui uma hipérbole, um exagero, porém, é o que o salmista coloca, eu fico acordado para meditar. É como se ele dissesse assim, o tempo que eu fico sem dormir, eu medito na palavra do Senhor. Porque isto é que nos traz fortalecimento espiritual. Meditar é mais do que refletir, é mais do que ponderar, é mais do que examinar. É isso que o texto está nos dizendo, meditar na palavra, sempre está ligado ali. O que a palavra quer falar comigo? Mas também não ficar fantasiando. É importante você olhar para a palavra e ler a palavra do jeito que ela está sendo transmitida. E não começar a entender e falar assim, ó, para mim eu entendo isso. Não. Para você, não. Segundo a palavra de Deus, esse é o entendimento. E aí na meditação você vai passar a ter um momento de interpretação da palavra, porque a meditação leva a isso. Então quando você busca interpretar a palavra, você começa a analisar com o entendimento que você está seguindo. Você não vai seguir um caminho como se fosse uma pessoa alienada. Não. Você vai com firmeza, com certeza, com convicção. Os textos de Mateus 19, também Lucas 6, Lucas 24, você vai entender ali que várias vezes Jesus está censurando os fariseus, censurando os religiosos da época, porque lhe faltava entendimento nas Escrituras. Eles falam, vocês erram a palavra de Deus, porque vocês não conhecem as Escrituras, vocês não conhecem o poder de Deus, vocês não entendem a palavra. Então, meditar na palavra leva você a interpretar corretamente o que ela diz. E aí, meus queridos, para facilitar, podemos usar algumas versões bíblicas, né? Nós temos versão contemporânea, a NVI, ou seja, Nova Versão Internacional, tem a corrigida fiel. Quer dizer, você pode pegar uma versão bíblica diferente, ter 2 ou 3 ao seu alcance, para que você possa ter um entendimento melhor da linguagem bíblica, a fim de entender o texto com clareza. Faça isso. Com a meditação, aí você passa a ter um melhor entendimento dentro dos livros das Sagradas Escrituras. E aí você pode entender a seguinte situação: quem é o autor do livro? Quem é o autor da carta que estamos lendo? Outra situação, qual é o seu propósito em escrever aquele texto? Qual é a data em que esse texto foi escrito? Para quem esse texto foi destinado? São informações que nos ajudam a entender corretamente a Bíblia Sagrada, a fim de não sermos culpados ou distorcer a verdade do Senhor. É importante quando você lê e diga assim, ó, Jesus disse isso, Paulo disse aquilo, Pedro disse aquilo, isso serve para mim. Mas de vez em quando, com erros bobos, a gente cita texto de Jesus como se fosse Paulo, cita texto de Paulo como se fosse Pedro, porque falta ler, falta meditar, falta ter foco na palavra. E às vezes fica até colocando texto que não está na Bíblia, né? Ou tirando texto da Bíblia fora do seu contexto e aplicando de forma errada. Então é importante você ler para ter o entendimento correto da palavra do Senhor. Ao contrário da meditação transcendental, ou seja, aquilo em que a pessoa busca esvaziar a mente, né? Ela começa a ler a palavra para sair fora de si, para sair fora da sua mente. Na meditação bíblica, nós procuramos encher a nossa mente da palavra, né? Eu lembro aqui de um texto de Martim Lutero, quando ele disse que mente vazia é a oficina de Satanás.
Ou seja, se você meditar na palavra do Senhor, você vai encher a sua mente das verdades das Escrituras Sagradas, do que você lê no momento devocional. Então, quando fazemos isso, nós vamos saturar a nossa mente da palavra de Deus. E aí, quando alguém for conversar com você, você vai ter a facilidade de falar da palavra, né? Porque quanto mais você lê a Bíblia, você sabe de Bíblia. O contrário também é diferente. Quanto mais você lê outro livro, você sabe daquele livro. Quanto mais você vê um filme, quanto mais você vê uma novela, quanto mais você conta outra história, você vai saber dessa história. Mas para nós os cristãos, quanto mais lemos a Bíblia, mais vamos saber da palavra de Deus. E último, nessa reflexão desta noite, desta tarde melhor, nós vamos para a aplicação da palavra, que seria aqui no caso o terceiro passo para realizar o exercício da leitura da palavra de Deus. Então, o passo que nós falamos, que chamamos de aplicação da palavra, leva-nos a relacionar as verdades que aprendemos na Bíblia com a nossa própria vida. Ou seja, aplicar as verdades na nossa própria vida. Ou seja, se você aplica essas verdades à realidade do seu dia a dia, você vai conseguir ter uma vida fortificada. Após meditar no texto das Escrituras, nós precisamos discernir espiritualmente a partir dele e vivenciar esses ensinos, mas por meio da aplicação. O apóstolo Tiago, ele alerta sobre o perigo de ser apenas ouvinte da palavra. E ele vai dizer para a gente, lá em Tiago, no capítulo 1 e 22, que nós temos que ser praticantes da palavra. Veja o texto. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Então ele está dizendo assim, não adianta você ler a palavra e não praticar a palavra. E mais tarde nós vamos entender que aquele que conhece e não pratica é mentiroso. Então você pode encontrar uma pessoa que vai dizer para você, eu já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas quando você vai conviver com ela, você vai perceber que ela não tem nenhuma aplicação do ensino da palavra na sua vida. É sério essa questão. Ela não consegue ser um bom cristão. Se ela não consegue ser um bom cristão, uma boa cristã, logo ela não consegue ser uma boa cidadã, não consegue ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, uma boa ovelha. Por quê? Porque ela não tem o princípio da palavra aplicado na sua vida. E é importante nós atendermos isso. Então Tiago vai dizer que conhecer, mas não viver é pecado. Então vamos aplicar a palavra na nossa vida. A Bíblia inteira, meus queridos, ela é um ensinamento prático, em todo sentido, né? Quando você lê 2 Timóteo 3:16 e 17, diz que ela é útil não apenas para nos informar, mas ela também forma as nossas ações e nos capacita a fazer aquilo que agrada a Deus. Então você pode ler a palavra e saber a história de Sansão, saber a história de José do Egito, saber de cor e salteado da história de Jesus, de Paulo, de outros apóstolos. Porém, se você não for formado pela palavra, você passa a ser apenas uma pessoa que é bem informada. Só isso, né? Mas quando você permite que ela forme no seu coração, ela te capacita a agradar a Deus. Efésios 2, do versículo 8 até o 10, vai nos dizer que o Senhor Deus é que nos dá as boas obras para serem praticadas. Mas como que você entende isso? Quando você aplica o ensinamento da palavra no seu coração. Aí sim, você vai ter como praticar as verdades contidas na palavra do Senhor. E quando você fala de contida, vamos falar do conteúdo da palavra. Para estar nesse processo da aplicação, é importante você perguntar sobre o conteúdo da palavra. Algumas perguntas podem ser feitas quanto ao conteúdo da palavra, ao que está no texto. Por exemplo, que devo seguir desse texto? Você está lendo a palavra, o que devo seguir? O que ele me ensina a seguir? Né? Ou outra pergunta, que ordem eu devo obedecer? Há algum erro que eu devo evitar? Há algum pecado que eu devo abandonar? Né? Como está esse texto me desafiando? Qual o desafio para a minha prática devocional que eu tenho nesse texto? Há promessas de Deus para que eu possa desfrutar nesse texto?
Existe alguma condição que eu devo atender? Tudo isso são perguntas que você faz quando você vai aplicar a palavra. Então vamos lá, medite comigo. Você vai perguntar sobre o exemplo a seguir, sobre a ordem que deve obedecer, sobre o erro ou pecado que deve abandonar, sobre o desafio que está naquele texto, as promessas que tem ali para desfrutar e também sobre as condições que você deve atender ali na palavra do Senhor. Assim sendo, ao buscar responder essas perguntas, você vai então agora desfrutar da palavra de Deus. O texto bíblico no qual meditamos, ele nos leva a ser consolado, mas também leva-nos a desafiar, repreender, né, as nossas ações e também leva-nos a inspirar a prática da palavra do Senhor. Ou seja, quando você lê o texto, ele te consola. Quando você lê o texto, ele te desafia. Quando você lê o texto, ele te repreende. Quando você lê o texto, ele te inspira. Eu estou falando do texto 2 Timóteo 3:17. A própria palavra de Deus vai nos dizer quais são os erros que temos que abandonar, as condições que temos que atender, a decisão ou as decisões que temos que tomar, quais exemplos que temos que imitar, qual a promessa que temos lá, e o que o Senhor tem para que podemos ou possamos desfrutar da palavra. É assim que discernimos a vontade de Deus para a nossa vida. É olhando para a palavra, para a aplicação ao nosso dia a dia. É assim que nos alimentamos da palavra, com esse exercício. Uma vez alimentados espiritualmente da palavra, somos fortalecidos para viver e praticá-la em nosso dia a dia, de modo que honremos ao Senhor nosso Deus. Então, meus queridos, estamos chegando ao final do da palavra ministrada, e aí eu quero trazer para vocês aqui, depois de aprendermos sobre os 3 passos pelos quais desenvolvemos o exercício da leitura devocional da palavra, eu quero apresentar para vocês, para uma prática, o exercício da palavra, dizendo o seguinte: exercite a leitura da palavra com satisfação. É importante pensar nisso. Tem que ter satisfação para ler a Bíblia. Você não pode ler a Bíblia assim com tristeza, né? Eu lembro que de uma criança que o pai pediu para ler a Bíblia e deu uma tarefa para ela, né? Só que eu estou usando a palavra tarefa, mas para aquela criança, a palavra foi um castigo. Você vai ter que ler tantos capítulos da Bíblia. Quando eu chegar, eu vou fazer pergunta. Aquele filho, ele leu a palavra, mas ele leu a palavra com tristeza. E a Bíblia Sagrada vai nos apresentar que a palavra tem que ser lida com satisfação. O autor do Salmo 119 nos ensina que a leitura devocional da palavra de Deus deve ser feita com afeto, com satisfação no coração. Veja o que o salmista diz sobre a devoção pela Escritura Sagrada. O Salmo 119:48, ele diz assim, ó: amo os teus mandamentos. Você já entendeu isso? Pegar a palavra e dizer assim: eu amo a Bíblia Sagrada. Estou sempre ansioso para obedecer cada um deles. Eu estou ansioso para obedecer os mandamentos do Senhor. Pensarei nas tuas ordens escritas e aplicarei cada uma delas à minha vida. Sendo assim, nós temos que fazer uma leitura prazerosa e não uma leitura obrigatória. Será que eu estou falando com alguém aqui que quando lê a Bíblia é só por questão obrigatória? Tem alguém lendo a Bíblia por questão acadêmica, só para ganhar nota, para não reprovar no semestre? Tem alguém lendo a Bíblia por questão apologética, porque ele quer defender a fé? Outro lê a Bíblia para a questão de fazer sermão, uma questão homilética, né? Mas você é convidado para ler a Bíblia, além disso, ler a Bíblia de forma devocional, todos os dias. É o que diz a palavra do Senhor. Atente mais, meu querido irmão, para como você está lendo a Bíblia, do que para quanto você lê a Bíblia. Você deve conhecer alguém que já leu a Bíblia uma vez, 2, 3. Recentemente alguém disse para mim que leu a Bíblia 17 vezes. É importante ler? Sim. Quanto mais você ler, melhor você vai conhecer. Mas é importante pensar como você está lendo, não do quanto você está lendo. O quanto é importante, mas o como é muito melhor ainda. A satisfação em ler e meditar na palavra depende principalmente de fazer desta palavra uma dependência no Espírito Santo. Ler a Bíblia com oração. Alguém perguntou para um mestre: qual é importante? Qual o mais importante? Ler a Bíblia ou orar? O mestre respondeu dizendo: qual o mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Resposta: tanto orar como ler a palavra
está no mesmo nível. Você não pode ler a palavra sem oração. E se você orar, você vai ler a palavra de Deus. A satisfação em ler e meditar na palavra de Deus depende principalmente de fazer isso na dependência do Espírito Santo. Nas palavras de Jesus, em João 16:33, esse é o papel do Espírito Santo. Então, meu querido, ore antes e depois da prática devocional. E aí, na segunda aplicação e última, exercite a leitura da palavra com frequência. Além de ter satisfação, com frequência. Você tem lido a palavra de Deus com frequência? Ou seja, não vou dizer todas as horas, ou 2, 3 vezes no dia, mas uma vez no dia. Quantas vezes na semana? Quantas vezes você tem parado para ler a palavra do Senhor? Vale a pena a reflexão. Nas Escrituras Sagradas, a palavra de Deus é comparada a alimento em vários textos. Veja só, nós levantamos pela manhã, temos uma alimentação. Ao meio do dia tem outra alimentação. Muitas pessoas no meio da tarde têm outra alimentação. E aí à noite tem outra alimentação. Ou seja, no mínimo 3 vezes você vai se alimentar. Mas enquanto se alimentar da palavra de Deus? Jeremias 16:16 diz o seguinte: eu encontrei as tuas palavras e a comi, e foi muita alegria na minha alma. Deuteronômio 8, versículo 3, Moisés escreve: nem só de pão vive o homem. É o texto de Mateus 4:4 citado por Jesus. Ezequiel 3:3 diz assim: encha o teu estômago da palavra de Deus. A verdade que isso ensina é muito clara. Tão necessário quanto o alimento diário para a saúde do nosso organismo é a palavra de Deus diariamente em nossa vida. Do mesmo modo que você se alimenta fisicamente, deve se alimentar da palavra de Deus. Tem muita gente fraca, repito dizer, fraca, anêmica, já lá na sua vida espiritual, à beira da morte, por falta de leitura bíblica. Se você é uma dessas pessoas que está fraca espiritualmente, está colocando culpa da fraqueza espiritual da sua vida em outras pessoas, vai ler a palavra de Deus, porque pelo Espírito Santo você será fortificado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo, no versículo que foi citado já, de 1 Timóteo 4:8, diz assim: o exercício físico é pouco proveitoso. Ele não é ruim, ele é pouco em comparação à palavra, ao exercício da palavra. Mas a piedade, o exercício da palavra, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Você quer ter dias felizes? Tem promessa para o momento presente, a palavra de Deus. Quer ter vida futura? Também tem promessa. Como Jesus disse para Pedro: você receberá 100 vezes mais nessa vida e por fim a vida eterna. Então creia no Senhor. Faça valer esse ensino, dedique-se a ela. Ou seja, leia com satisfação, mas leia com frequência. Quando é que você vai ler a Bíblia? Quando está passando por problemas? Quando está passando necessidade? Aí faz voto de ler a Bíblia todo dia, toda hora? Ou fazer a leitura de Gênesis e Apocalipse como se fosse um voto a cumprir? Não, meu querido. A palavra do Senhor deve ser lida todos os dias. Lembra do Salmo 1, versículo 2? Ele nos convida a meditar na lei do Senhor dia e noite. Dia e noite. Que se você fizer assim, você será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto faz prosperará. Ele não está falando para você ler a palavra só no tempo de sequidão, não. Ele está falando para você ler a palavra todos os dias para produzir fruto. Segundo o Salmo, quando fazemos isso, somos como a árvore plantada à beira de um riacho. Ela é uma árvore vigorosa, ela é uma árvore frutífera, ela é uma árvore vistosa. Bendito seja Deus. Graças a Deus. Desse modo, meu querido, reserve diariamente um tempo para ler a palavra de Deus. Mantenha a frequência diária desse exercício. Desenvolva esse hábito. Dê preferência. Reserve um horário específico para ler a Bíblia. Qual é o seu horário de ler a Bíblia? Não tem? Então, faça um na sua agenda. Né? Vou revelar para vocês aqui, o meu horário geralmente é bem cedinho, bem na parte da manhã, eu levanto já, começo a ler a Bíblia, a lição bíblica e meditar ali no que o Senhor tem para nós. E aí, meus queridos, eu termino dizendo o seguinte: a Bíblia é extraordinária. Seu compromisso com a palavra, meu querido irmão, é esmerar-se no exercício devocional de ler e meditar na palavra de Deus. Do mesmo modo que alguém vai para a academia e quer ter um corpo bonito, escultural ali, ter um corpo de modelo,
Meu querido, vá para a palavra. Quanto mais você lê a palavra, mais você vai saber dela, mais forte você vai ficar. Veja em sua agenda diária qual é o melhor horário, qual é o melhor lugar para você fazer esse exercício. Tenha outras versões de Bíblia na sua mão. Sublinhe lá o texto que você está lendo. Use um caderno para fazer a anotação da leitura, da meditação, da aplicação. Se desejar adquirir algum outro livro, vá atrás, memore alguns textos, alguns versículos no qual meditou em seu momento devocional. Exercite-se na palavra. Tem uma pessoa que gosta de decorar um versículo por dia. Ela lê, até chegar no final do dia, ela faz a leitura de cor. Talvez no outro dia ela não lembra exatamente, mas tem esse exercício. E aí, meu querido, eu desejo que o Senhor Jesus abençoe sua vida e que você possa ter esses princípios da palavra. Então, após refletir sobre o exercício da palavra, comentando sobre a leitura, que deve ser focada, a meditação, que deve ser ali diante da palavra todos os dias, e a aplicação, nós aprendemos também as atitudes que temos que ter com a palavra, ou seja, exercitar a leitura da palavra com satisfação e com frequência. Amém. Deus abençoe sua vida. Eu quero convidar você para uma breve oração, que Deus possa abençoar e você ter prazer em ler a Bíblia Sagrada. Nunca se esqueça, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, desde que lida, meditada e aplicada. Amém? Vamos orar então em nome do Senhor. Pai querido, nós, Senhor, falamos da importância, Jesus, de ler a Tua palavra, de meditar na Tua palavra e de aplicar na Tua palavra, Senhor, com frequência, meu Deus, e com satisfação. Neste momento eu peço, meu Jesus maravilhoso, pelo Teu grande amor, ajude-nos, Senhor, a ter essas atitudes. E abençoa os Teus filhos, Senhor, dando graça, poder e misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, faz com que a Tua palavra reine nesses corações e que essa vida possa ser salva por Ti. Que Teu Espírito Santo desperte na vida do nosso irmão, da nossa irmã, o desejo de ler a palavra, ser fortalecido por ela e continuar firme, Senhor, na expectativa da vida eterna. Toma Teu servo, Senhor, a Tua serva, nossos irmãos em Tuas mãos, Senhor Jesus Cristo, para essa prática. Meu Deus, eu oro nesse momento também buscando a Tua bênção, Senhor, sobre Teus filhos que estão enfermos. Jesus, dê saúde a eles, ó Pai. Dê, Senhor Jesus, a Tua graça, da bênção, da cura, meu Deus. Nós lembramos de alguns nomes, Senhor, como o pastor Salvador, o pastor Edson Andrade, a irmã Daiane, o irmão Alessandro. São pessoas que estão internadas, Senhor, são pessoas que estão fazendo tratamento. Meu Deus, Tu conheces, Senhor, cada um deles. E precisamos, ó Deus, da Tua graça. Por isso rogamos em Teu nome que eles sejam curados, porque a Tua palavra, a Bíblia Sagrada nos diz que pedindo em Teu nome, Senhor, segundo a Tua vontade, Tu faz. Então nós oramos nessa fé, em nome de Jesus, e no nome do Senhor, esses males são repreendidos agora, para a glória de Deus Pai, o nosso Salvador. Jesus maravilhoso, muito obrigado por esse momento, e que Tua palavra fale aos nossos corações, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, para o próximo sábado, vamos refletir sobre o tema, o exercício da oração. Teremos a pessoa do pastor Raimundo Salles, que estará ministrando a palavra do Senhor. Deus abençoe vocês, vamos cantar, vamos adorar o Senhor, que Jesus continue com a sua vida, te abençoando segundo a palavra dEle. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti.
Glórias a Deus, amados, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na sua vida e na sua casa. Muito obrigado por estar nos acompanhando em mais essa transmissão. Amados, eu quero fazer um agradecimento. Eu quero agradecer aos meus alunos que todas as terças-feiras estão ligados lá no Google Meet para um bate-papo com a gente. Eu quero agradecer aos meus alunos que têm participado lá, têm estado presentes todas as terças-feiras, e os pais que têm incentivado aos seus filhos a ter esse encontro conosco todas as terças-feiras, às 20 horas. Nosso muito obrigado. E nós estamos meditando sobre o livro de Salmo. E eu quero pegar um gancho nesse estudo que estamos tendo com eles, para falar um pouquinho com a amada igreja. Eu tenho dito para ele que os salmos são textos religiosos, ou também conhecido como orações poéticas, que são capazes de louvar a Deus, agradecer, pedir, reconhecer nossas fraquezas que pesam e que muitas vezes nos desanimam. Neste contexto, nós estávamos estudando sobre o Salmo 3. Davi era certamente um dos homens mais poderosos de Israel e que depositou toda a sua confiança e fé no Senhor. Acreditou em todos os momentos de sua vida que Deus diferenciaria, distinguiria os ímpios daqueles que realmente andavam no caminho do Senhor. E Davi andava nos caminhos do Senhor. Os versos 5 e 6 diz assim: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. O 6 diz assim: não temerei 10 milhares de pessoas que puseram contra mim e me cercaram. Amados, diante de tantos problemas e incômodo, Davi ainda consegue dormir tranquilamente. E olha que a vida de Davi, naquele contexto, estava passando por um turbilhão de acontecimento. Davi morava num palácio, mas o seu lar estava uma verdadeira baderna, uma verdadeira bagunça. Seu filho Absalão tinha acabado de matar o irmão e agora queria matar o pai. O exército inimigo estava invadindo Jerusalém. E apesar de tudo isso, Davi ainda consegue dormir tranquilamente. Ainda consegue dormir tranquilamente. Isso por causa do poder de Deus que ampara e protege. Interessante ressaltar que no verso 6, percebemos a confiança que Davi sente, como ele entrega sua vida e todos os seus problemas na mão de Deus. O segredo é entregar os nossos problemas na mão de Deus. Nós estamos vivendo um momento delicado, um momento de isolamento, um momento de pandemia. Quantas coisas aconteceram nesses quase 5 meses de pandemia. Quantas situações, que turbilhões de acontecimento, de coisa que nós temos vivido, mas nós temos entregado na mão de Deus e o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. E por isso que eu digo sempre que o mínimo que um cristão deve ter é uma vida de gratidão. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Entregar os problemas na mão de Deus. E aí, como Davi, você pode dormir tranquilamente, obstante a dificuldade, obstante os problemas. A gente pode dormir tranquilamente. Você crê nisso? Eu quero orar por você, porque você tem sido abençoado. Soberano e eterno Deus, Pai de bondade, de amor, de infinita misericórdia. Nesse momento de oração, meu Pai, que eu elevo meu pensamento a Ti, Senhor, confiante, ó Pai, que o Senhor, durante todo esse tempo de pandemia, de isolamento, ó Pai, de
de transmissão de Covid-19, Senhor, nesse turbilhão de acontecimento que estamos vivendo, nós estamos aqui preservados. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos abençoado. De nada temos sentido falta, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, meu Pai. Obrigado, Senhor, eu te agradeço, meu Pai. Eu sei o momento que estamos vivendo, juntamente com meus irmãos, eu tenho passado, Senhor, por esses momentos, Senhor. Mas o Senhor tem cuidado de nós. Como o Senhor cuidou de Davi naquele contexto, o Senhor cuida de nós hoje, nesses dias contemporâneos, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus de amor, eu te agradeço, meu Pai, porque tu tem cuidado, tem abençoado, meu Pai, tem abençoado os nossos celeiros do pão cotidiano, do alimento espiritual, tem cuidado da nossa saúde, tem dado cura, dado recuperação, Senhor, tem livrado, Senhor, do Covid-19, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado por tudo que tem feito na minha vida, na vida dos meus irmãos, Senhor. Eu te louvo e agradeço por todas essas bênçãos, confiante que o Senhor irá estar conosco, continua nos abençoando, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por todas essas bênçãos, Senhor, e pelas condições que tem nos dado de poder sustentar a tua obra, obstante a dificuldade, ó Pai. Tu tem nos dado condições para sustentar a tua obra. E eu agradeço por essas vidas, por todas essas bênçãos que o Senhor, eu não me canso de agradecer a Deus pelas bênçãos derramadas, pelo cuidado que o Senhor tem para com cada um de nós, hoje e sempre. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém, queridos. Chegamos então ao final do nosso culto. Nós agradecemos, louvamos e bendizemos o nome do nosso Deus. Continuamos te pedindo te desafiando que você compartilhe o link dessa transmissão, para que o Evangelho de Cristo alcance outras vidas possam ser salvas pelo poder do Evangelho, que nós acabamos de professar aqui nesta tarde, que você possa ter um restante de sábado abençoado por Deus, um excelente final de semana. A gente vai voltar a se encontrar amanhã, a partir das 19 horas, cultuando a Deus, buscando a bênção dEle para mais uma semana. Nós vamos fazer a nossa última oração, a gente vai orar uns pelos outros. Queria que você, aonde você estiver, também você pudesse orar conosco, pedindo a bênção de Deus, que o Senhor possa nos dar um restante de final de semana abençoado por Deus, e creia na promessa e na bênção de Deus na sua vida. Aquilo que você precisar, creia na provisão de Deus, assim como o pastor Edson acabou de nos falar. Se você precisa de uma cura, você precisa de uma libertação, servimos a esse Deus que é todo poderoso, e Ele pode, por graça e misericórdia, dar aquilo que nós precisamos nesta hora. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus juntos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós oramos, Senhor Jesus, agradecendo a Ti por esse momento, ó Pai, de celebração a Ti que nós tivemos, Senhor. Com perdão, ó Pai, das nossas falhas, Senhor Jesus, que Tu possa ter aceito esse momento de celebração a Ti, ó Pai, que nós fizemos, Senhor. Jesus amado, por graça e misericórdia Tua, Senhor, nós clamamos, Senhor Jesus, pela Tua bondade, pela Tua graça, que Tu possa, Senhor, alcançar a cada um de nós, pela Tua misericórdia, Jesus. Tu conheces as nossas limitações, conhece, ó Pai, aquilo que nós precisamos, Senhor, e nós clamamos pela Tua bondade, que ela seja estendida sobre cada um de nós, Senhor. Nós continuamos orando, Deus, uns pelos outros, todos os nossos irmãos, ó Pai, que congregam aqui na nossa igreja em Cumbica. Alcance, ó Deus, cada lar, alcance cada um dos nossos irmãos, leve a Tua bênção, ó Pai, em qualquer segmento da vida, Senhor, que os nossos irmãos estejam precisando, Senhor Jesus. Lembramos aqui, ó Pai, da nossa irmã Vera, ela estava adoentada, Senhor, e nós clamamos, Senhor, pela Tua cura, pela Tua bondade sobre a vida dela. Oramos a Ti, Jesus, pela vida do pastor Salvador, Senhor, dê a cura que o Teu servo precisa. Oh Deus, por graça e misericórdia Tua, Senhor,
Nós oramos, Senhor, pela tua infinita bondade, que ela seja estendida, Senhor, sobre o pastor Edson Andrade. Dê a cura, ó Pai, o que teu servo precisa. A nossa irmã Daiane também precisa, ó Pai, da tua bênção. Leve a tua cura à tua serva, Senhor. E assim, Senhor, oramos uns pelos outros, oramos por todos os nossos irmãos, todos os nossos amigos, Senhor, que estão acompanhando essa transmissão. Que a tua graça e a tua bênção alcance, ó Pai, a cada um dos teus filhos. Oramos no nome e para a glória de Jesus o Cristo. Amém. Você possa ter um excelente final de semana. Voltaremos a nos encontrar amanhã a partir das 19 horas. Curva sua fronte, seremos despedidos com a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, ela seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.